A senhora orava intensamente no táxi, com muito fervor. E todas as pessoas dentro do táxi começaram a se indignar. Tipo, o que se passa? Por que ela está orando no táxi? Será que está batendo bem na cabeça? E eu, ao lado da senhora, né, assim que eu subi no táxi, eu já encontrei a orar. E ela orava intensamente e dizia: ele vai ficar bem, ele vai ficar bem. Ela orava porque eu estava muito próxima e dava para ouvir um pouquinho do que ela falava. Mas outras pessoas, os que estavam mais distantes, né? Pronto, cada um tinha seus pensamentos, mas alguns manifestavam: o que é que se passa? O quê? O quê? O quê? E isso levou-me a pensar sobre um assunto que uma vez, ou várias vezes, eu ouvi na igreja. Que quando você vê alguém a chorar, orar intensamente, se atira no chão e se rebola e dobra o joelho e grita, e você lhe vê a orar e você começa a olhar e fala: essa irmã está orando tipo maluca? Essa está orando assim por quê? De fato, é a causa. E às vezes, quando estão a nos incentivar a orar, para a nos dizerem o seguinte: irmã, você tem problema, ora, ora, ora. Porque a oração é luta, é guerra. E se você está a guerrear por algo que o inimigo está a roubar, se você está atrás de algo que o inimigo está a roubar de ti, você tem que fazer com intensidade, você tem que lutar com agressividade. Por muito tempo eu pensei o seguinte: não, Deus me usa de forma estranha, eu sinto a presença de Deus. Não, Deus usa cada um de acordo como Ele quer. De fato é verdade, mas há causas e causas. E eu me lembro de um belo dia em que eu orava e eu sentia a voz do Espírito Santo me disse: tira o salto, querida, tira o salto, porque a tua guerra não é para guerrear de salto. E eu tirei o salto e comecei a orar. E ao mesmo tempo eu pensei: existem guerras que o Senhor te chama para combater de outra forma. E coisa que eu nunca havia feito, estou de salto na igreja, me senti, sabe, né? Você está de salto agora? Não, sou espiritual, eu oro. Mas o Senhor me disse: tira o salto. Eu tirei o salto e eu comecei a orar e comecei a buscar. Não, existem níveis de guerra que você tem que tirar o salto, você tem que descalçar e guerrear. É o tamanho da aflição que determina a forma como nós vamos guerrear. Como é que você come, dorme todo santo dia e o diabo apertar? Então você tem que lutar pelas causas da tua vida. Aonde o inimigo está a apertar, você tem que lutar. Aonde o inimigo está a apertar. Muitas das vezes eu entrei em batalhas com um monte de temas, que tudo bem, nós temos que ter sim lista de alvos de oração, mas aquilo que mais te fere, aquilo que mais te dói, aquilo que mais te afeta, você tem que lutar com garra, com força. Você tem que buscar, tem que se levantar, tem que ir atrás, jejuar, orar, buscar versículos da Bíblia que sustentam a solução, a transformação daquele problema. E assim, muito mais eu compreendi aquela senhora, eu fiquei e eu conseguia sentir a presença de Deus. Ela estava quente, mas ela aquecia. Com a quentura do Espírito Santo, eu conseguia sentir a presença de Deus através dela, tanto que quando ela desceu, eu parei de sentir, porque eu sentia aqui assim deste lado, porque ela estava sentada do meu lado esquerdo, eu conseguia sentir a presença de Deus. E quando ela desceu, foi com a presença de Deus que estava nela. Ela estava cheia e revoltada por uma causa. Então, vamos lutar pelas nossas causas, não importa o que nos digam. E há causas e causas. Se você não está se levantar para orar, para lutar, para guerrear, minha irmã, é porque não está a te doer. É verdade. É porque o que te fizeram não te tocaram bem na ferida. Porque chegou um momento da minha vida em que uma vez me tocaram na ferida de uma forma que eu fiquei 4 dias, todo dia, 0 horas, me coloco, 23, começo, estou a orar até 4 horas. Mas eu não estou a ver a hora passar. Por quê? Porque me tocaram na ferida. Então você tem que saber combater. E falo isso porque muitas das vezes nós queremos resolver os nossos problemas de forma a ir atacar, discutir e reclamar da vida, que Deus não me ama, por que Deus permite que isso me aconteça. Às vezes é um chamado. E eu orei, busquei. E a seu tempo o Senhor trouxe a resposta. Não foi necessário eu ir discutir, reclamar os meus direitos, não. O Senhor resolveu por mim. Então, vamos clamar, vamos entregar as nossas causas ao nosso Deus. Nosso Deus é um Deus
que responde. Estou a partilhar isso porque isso marcou-me muito, porque isso é uma lição que a minha mãe vem sempre me passando. E quando tu tens um problema, você ora mesmo, clama a Deus, clama. Lembro ainda há um tempo que minha mãe tinha uns inquilinos que não queriam sair de casa. E ela orava e chamava pelo nome dos inquilinos. Meu Deus, eu entrego fulano, ele tem que sair da minha casa. Tem que sair da minha casa, porque eu já lhe dei 2 meses. Ela deu 2 meses de graça e ele não queria sair. Para não irmos lá lutar, porque quando você é crente, o inimigo mesmo te tenta. Porque ele ainda dizia, ai, você que é cristão, você não sei lá mais das quantas. Minha mãe disse, não, com oração, orando, buscando, e é isso que ela nos ensina. Cada tema, cada problema que você tiver, leve aos pés de Deus. E não é tipo, oraste hoje e amanhã não ora mais. Todo santo dia eu ouvia, primeiro dia, ela, Senhor, me inclino. Segundo, terceiro, até dizer, mamãe, eu também tenho muitos problemas, ora lá por mim também, toda hora ora por teu inclino. Então é isso, vamos buscar a Deus, porque Ele é um Deus que resolve. Ele é um Deus de causas impossíveis. Busca, Deus responde. Não estás a buscar bem se não está a te responder. Porque Deus responde com resposta, com paz, com solução imediata, com solução a longo prazo. Deus vai te responder, continua a clamar. Só para quando você vê a resposta do Senhor, ou quando o Senhor colocar uma paz no teu coração, dizendo, filha, não precisa mais. Já ouvi, está o meu critério. Mas não é no Deus sabe, não. É você sentir mesmo que Deus está falando contigo para que eu resolva. Amém? Fique com a paz do Senhor.